Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Hoje nós falaremos sobre recursividade. Nós podemos usar as funções para, dentro delas, chamar outras funções. A recursividade é muito parecida. No caso da recursividade, uma função chama a ela mesma. Existem algumas estruturas de dados que já são recursivas, como por exemplo os grafos, árvores. É natural se trabalhar com recursividade para esse tipo de dados, mas existem alguns outros dados que nós também podemos trabalhar utilizando recursividade. Além das estruturas de dados, algumas funções matemáticas também são recursivas. Por exemplo, o Fibonacci, o fatorial, progressões aritméticas, progressões geométricas. Basta a gente apenas transformar a forma como a gente verifica esses tipos de funções matemáticas, como é que a gente interpreta, a gente pode fazê-las de forma iterativa ou de forma recursiva. Na forma iterativa geralmente é a forma que nós mais utilizamos. É partir do primeiro e vai para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, na sequência. Já as recursivas, nós precisaremos ter um caso base e depois teremos que ter a parte recursiva, onde a função vai chamar ela mesma. Então, quando nós trabalhamos com recursividade, algumas vezes é muito mais simples, mais elegante, mais claro se trabalhar com esse tipo de recurso, porque alguns dados já são feitos para ser recursivos. Algumas funções matemáticas são feitas para ser recursivas. Então, quando você sai da iterativa e vai para o recursivo, ela fica muito mais simples. O grande problema da recursividade é que ela é computacionalmente cara, porque algumas vezes uma função vai chamar a ela mesma várias vezes, milhares de vezes. E cada uma nova chamada eu vou criar novas variáveis, eu vou alocar mais memória e só vou desalocar quando chegar no último passo. Então, quando chegar no último passo, o computador chegar no último passo, ele vai finalmente destruir as variáveis que ele criou em cada uma dessas chamadas. Então, isso pode consumir muita memória. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é a soma dos n termos positivos. Vocês já viram isso como progressão aritmética. Nas progressões aritméticas, a gente faz uma soma sequencial, dado um determinado passo. Aqui no caso, o passo é igual a 1. Então, se eu fizer a soma dos 5 primeiros números, eu vou fazer a soma de 1 a 5. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Certo? Então, veja que isso é a forma interativa. Eu parto do primeiro e vou para o próximo, para o próximo, para o próximo, para o próximo, até chegar ao último. Então, como é que eu faria isso de forma iterativa? Então, eu tenho aqui a função S, que recebe n é somado do primeiro até o enésimo número. Então, eu tenho aqui a variável soma, que ela serve como o meu somatório, para v em range de 1 até n mais 1. Veja que se eu passar n, ia até o anterior do n, por isso que eu botei n mais 1, para ser todos os n. Já falei isso sobre a função range. Então, eu vou pegar a minha variável soma, que começou em 0, e somar para todos os valores, indo de 1 até n. Então, essa é a forma iterativa. Como seria a forma recursiva? Então, foi dito que a forma recursiva, a função tem que chamar a si própria, Então, veja, eu tenho aqui esta soma, 5, 4, 3, 2, 1, é a mesma soma, 1, 2, 3, 4, 5, Qual foi a diferença? Que eu posso ver esta soma dos 5 primeiros elementos como sendo 5 mais a soma dos 4 elementos. Veja que tem o 4, 3, 2, 1, esse 4 mais 3 mais 2 mais 1 é a soma dos 4 elementos. E quem é a soma dos 4 primeiros elementos? É 4 mais a soma dos 3 primeiros elementos. E assim eu vou fazendo até que eu chegue a S igual a 1, a soma do primeiro elemento. Como é só um elemento, é só ele mesmo, que é 1. Então, veja, refazendo essa função
Saindo de iterativa e indo para recursiva, eu tenho novamente a função n, a função s, que recebe n como parâmetro. Se n é diferente de 1, o que é que eu vou retornar? N, que é este valorzinho, mais a soma de s, n menos 1. N, a soma de 5 é 5, mais a soma de s, 5 menos 1, que deu 4. Certo? Se não for diferente de 1, é porque é igual a 1. Se é igual a 1, eu vou retornar 1, que é n. Certo? 1 foi o valorzinho que eu passei aqui. Então, isso daqui nós poderemos ver como sendo isso. Então, quem seria 5 mais s de 4? Seria 5 mais s de 4 é 4 mais s de 3. Mas quem é s de 3? É 3 mais s de 2. Então, ficaria 5 mais 4 mais 3 mais s de 2. Quem seria s de 2? É 2 mais s de 1. Vamos lá, pessoal. Vamos simular a chamada da função recursiva s de 5. Então, s de 5. Chegando aqui, 5. 5 é diferente de 1? Sim. Então, retorna 5 mais s de 5 menos 1, 4. Ou seja, 5 mais s de 4. Então, 5 mais, veja que eu farei a chamada dessa funçãozinha aqui, que já é dentro dessa função. Então, por isso que eu botei 5 mais, aqui é a chamada da função s de 4. Então, chamando a função s de 4, quem é s de 4? 4. 4 é diferente de 1? Sim. Então, retorne 4 mais s de 3. 4 mais s de 3. Então, quem é s de 3? S de 3. 3 é diferente de 1? Sim. Então, retorne 3 mais s de 2. Então, retornou aqui 3 mais s de 2. Quem é s de 2? 2 é diferente de 1? Sim. Então, retorne 2 mais s de 1. Então, 2 mais s de 1. Quem é s de 1? 1. 1 é diferente de 1? Não. Então, retorna n. Quem é n? 1. Então, retornou 1. Certo? Então, a partir de agora, veja que eu não pude chegar neste somatório enquanto eu não cheguei na última chamada, porque finalmente aqui eu tenho um retorno que não é uma chamada de função, é um valor, é uma constante. Então agora é um número, eu posso finalmente somar um número com outro. Então, significa o que isso? Veja que cada uma dessas chamadas aqui, eu crio uma variávelzinha nova chamada n. Então, aqui eu crio uma variável n, aqui eu crio uma variável n. Ou seja, na última chamada aqui, eu criei 1, 2, 3, 4, 5 variáveis n. Se eu tivesse variáveis locais aqui dentro, também criaria cópias das variáveis locais, certo? Cada chamada da função ela vai criar novos dados em áreas diferentes da memória. Por isso que recursividade consome muito memória. Vamos supor que você tivesse feito aqui uma profundidade de 1000 chamadas. Então, seria 1000 vezes a quantidade de variáveis que esta função aqui utiliza. Então, seria bastante consumo de memória. Neste caso aqui foram 1, 2, 3, 4, 5 novas variáveis n alocadas em locais diferentes da memória que foram utilizadas. Desfazendo tudo, então nessa chamada de função vai retornar 2 mais s de 1, s de 1 é 1, 2 mais 1, 3. Então, aqui no retorno aqui retorna 3, então 3 mais 3, 6. Neste retorno, retorna 6, então 6 mais 4, 10. Este retorno aqui, que é desse aqui, né? Retorna 10. 5 mais 10, finalmente 15. Então, no fatorial é muito parecido com o que nós vimos anteriormente. Quem seria o fatorial de 6? Seria
6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu vou fazendo essa multiplicação, saindo de n até chegar a 1. O que é que a gente precisa saber? Que no fatorial, da forma recursiva, nós temos a solução trivial, que no caso, na solução trivial, não tem a chamada recursiva da função, né? Ou seja, a função não chamará a si mesma, geralmente é um valor constante. Então, está aqui o fatorial de n retorna 1 se n for 0 ou se n for 1. Né? Lembrando que n tem que ser natural, né? Pertencer aos naturais. Então, vai retornar 1 se n for identicamente igual a 0 ou identicamente igual a 1. Então, isso é a solução trivial. E temos também a solução recursiva, que é onde a função chama a si mesma. Então, neste caso, se n não for 1 nem 0, ele vai retornar o quê? N vezes o fatorial de n menos 1. Traduzindo isso daqui para programação. Fatorial de n, se n não é 0 ou 1, significa o quê? Que ele é de 2 para cima, né? Eu poderia ter colocado maior do que 1, mas eu não quis, porque quis seguir aqui esta definição, certo? Então, se não é a solução recursiva, se não é a solução trivial, é porque é a solução recursiva. Quem é a solução recursiva? É n vezes fatorial de n menos 1. Se, por acaso, n for 0 ou 1, ele retorna 1. Ok? Como está definido na função. É bem simples, né? É fácil de entender. O fatorial. Quem seria o fatorial de 6? É 6 vezes o fatorial de 5. Quem é o fatorial de 5? É 5 vezes o fatorial de 4 e assim sucessivamente até chegar em 1. Bem, nós temos também, pessoal, a versão interativa. O que é que a versão interativa faz? Eu tenho aqui meu prod, que no caso é meu acumulador, né? Onde eu vou acumular as multiplicações. Então, eu começo com o elemento neutro da multiplicação, que é 1, e faço i igual a 1. Enquanto i for menor ou igual a n, o que é que nós temos que fazer? Pegar prod e multiplicar por i. Então, neste caso, vai ser 1 vezes 1, próximo passo, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Veja que eu estou incrementando o i mais 1. Né? A cada iteração, 1, mais um 2, mais um 3, mais um 4, mais um 5, mais um 6. Né? Enquanto i for diferente de 6, porque foi 6 o valorzinho que eu passei aqui como exemplo. Certo? Então, aqui eu tenho meu acumulador, que está multiplicando o valorzinho anterior vezes i, e aqui eu estou aumentando i, meu passo, né? Estou indo de 1 em 1. No final, quando i não for, não respeitar esse teste, né? Então, saio do meu while e venho para cá. Por que eu usei o while? Porque eu quis, né? A maioria dos exemplos aqui, geralmente a gente veja que é n, né? É fixo, é pré-determinado. Eu poderia ter utilizado for. Eu só não quis, só para realmente dizer que você não é obrigado a utilizar o for. Você pode utilizar o while, não tem problema. Okay? Então, neste caso, eu quis mesmo utilizar o while só de birra. Outra função recursiva é a função de Fibonacci. A sequência de Fibonacci diz o seguinte: o Fibonacci de um número eu começarei com 1 e farei várias iterações até a enésima repetição, contanto que eu some o primeiro com o seu posterior. Então, o primeiro número é 1, o segundo também é 1. Daqui para frente, qualquer um é a soma dele mais o seu anterior. Por exemplo, aqui, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Então, o Fibonacci de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gera o número 8. Veja que
para n maior ou igual a 2, ou seja, Fibonacci de 1, Fibonacci de 2, para todos eles que sejam maior do que 2, a soma do anterior mais o anterior do anterior. O Fibonacci de 3 é o Fibonacci de 2 mais o Fibonacci de 1. Só que eu vou fazer este cálculo para os números que são maiores do que 2, ou seja, de 3 para cima. Se for Fibonacci de 1, retorna 1. Se for Fibonacci de 2, também retorna 1. Ok? Qualquer valor diferente disso vai retornar o Fibonacci do anterior mais o Fibonacci do anterior ao anterior. É esta a definição. Veja que é praticamente traduzir daqui e jogar para a função. Na versão interativa, o que é que eu preciso? Eu tenho aqui essas variáveis count, posterior e anterior. Esse anterior é o anterior ao posterior. Tenho aqui count, que recebe 1, post recebe 1 e anterior recebe 0. Então, por exemplo, aqui, como n é igual a 6, significa que eu vou fazer 6 vezes até retornar o valor que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja que eu começo com count igual a 1, enquanto count for menor do que n, certo? Veja que eu estou acrescentando de 1 mais 1, ou seja, count igual a 1, próximo count igual a 2, 3, 4, 5, 6. Quando 6 for igual a 6, 6 for igual a 6, esse teste aqui retorna falso, porque 6 não é menor do que 6, né? Ele é igual, então aqui para e retorna post. Mas quem é post? Eu preciso guardar este valorzinho de post aqui, porque eu estou sempre fazendo uma atribuição nele, certo? Então, antes, quando eu faço uma atribuição em post, eu perco o dado que está dentro de post. Como eu vou precisar dele, então para eu não perder, eu guardo esse valor dentro da variável auxiliar. Então, a variável auxiliar é uma variável temporária que guarda o valor de post. Então, depois que eu já guardei o valor de post dentro de auxiliar, eu já posso modificar post. Então, o que é que eu vou fazer com o posterior? Vou pegar post e somar com o anterior. Então, eu vou pegar aqui o valor de post, certo? E somar com o anterior. Então, o que é que tem posterior? É 1. O anterior, 1 também. Então, 1 mais 1 gera 2. Só que esse 2 ficará armazenado dentro de post, certo? Então, post agora passa a ser 2. Então, eu tenho aqui o post e tenho aqui o anterior, que é esse. Então, o que é que eu faço agora? Anterior recebe ao x. Então, o auxiliar estava dizendo que era esse. Então, tira isso daqui e agora vem para cá. Para quê? Para quando eu fizer a próxima soma, vai ser esse com esse. Certo? Ou seja, quando o post vir para cá, logo em seguida o anterior vai na sequência. Certo? Ou seja, quando um vier, logo em seguida o outro vai também. Então, é por isso que a gente utilizou aqui a variável x. E aí eu vou para o próximo, para o próximo, para o próximo, até que meu teste seja falso. Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui. Nessa minha versão recursiva, eu tenho n, está aqui minha variável n, tenho count, que é 1, post, que é 1, anterior, que é 0, e tem aqui dentro a variável auxiliar. Por enquanto nós não atribuímos nada para auxiliar, então deixa aí. Enquanto count for menor do que n, count é menor do que n, sim. Então eu vou entrar aqui dentro e executar este código. Auxiliar recebe post, quem é o posterior? É 1. Como eu já guardei este valor aqui dentro, certo? Já tenho uma cópia dele aqui dentro, significa que eu já posso modificar este valor. Modificando como? Post recebe que já tem post mais o anterior. Quem é o anterior é 0. Então, 1 mais 0 é 1. Vou botar aqui para
indicar que houve uma atribuição, certo? Foi o mesmo valor, mas foi uma atribuição, uma nova atribuição. Anterior recebe ao x. Quem é o anterior? Era 0. Então, a partir de agora, o anterior é ao x, que é 1. Ok? Então, veja, é como se eu tivesse começado aqui. Quem é o anterior do primeiro? Era 0. Então, 0 mais 1 deu 1. Próximo passo é esse. Então, quando eu vier para cá, o anterior tem que seguir. Veja que eu tinha o posterior e o anterior. Quando o posterior for para cá, o anterior tem que vir para cá. Eles têm que estar sempre juntinhos. E agora, conte recebe conte mais 1. Conte era 1, 1 mais 1, 2. Volta para cá. Conte é menor do que 6. Conte é menor do que n. Sim. Então, executa mais uma vez. Quem é o auxiliar? O auxiliar vai receber post. Quem é post? É 1. Post recebe que já tem post mais o anterior. O que é que já tem post? Post tem 1. 1 mais o anterior. 1 mais 1, 2. 2. 1 mais 1, 2. O anterior recebe o ao x, que é 1. Então, o anterior recebe 1. Então, veja que o posterior veio para cá e agora o anterior saiu daqui, que era o primeiro 1, e agora foi para o segundo 1. Conte recebe conte mais 1. Conte era 2, 2 mais 1, 3. Volta. Conte é menor do que 6. Conte é menor do que n. Sim. Então, executa mais uma vez. O auxiliar recebe o posterior. Quem é o posterior é 2. Então, é 2. Posterior recebe que tem posterior mais o anterior. O posterior é 2 mais o anterior. 2 mais 1, 3. Isso fica armazenado dentro de posterior. E eu vou dizer que agora que o anterior é o auxiliar. O auxiliar agora é 2. Então, o próximo, gerei o 3 e agora o anterior é o 2. Faço agora a conte, recebe conte mais 1. 3 mais 1, 4. Conte é menor do que n? Sim. Né? Então, continuo repetindo. Auxiliar recebe posterior. Quem é o posterior? Foi 3 que acabou de ser gerado. Guardo ele aqui. O posterior vai receber o que já tem. O posterior que é 3 mais o anterior. Então, 3 mais 2, 5. 5. 5. O anterior recebe o auxiliar, ou seja, ele sai do 2 e vai passar a ser 3. Sai do 2 e vai passar a ser 3. Passou a ser 3. Conte recebe conte mais 1. 4 mais 1, 5. Volta. 5 é menor do que 6. 5. Vamos lá. Auxiliar recebe post, e foi esse 5 que acabou de ser criado. Atualiza o post, que é quem? 5 mais 3, 8. Atualiza o anterior. O anterior era 3, agora vai ser o 5. Será o 5. E faço o conte mais 1. 5 mais 1, 6. 6 é menor do que 6? Não. Então, retorna post, que é um post 8. Então é isso, pessoal. Encerramos neste momento. Nós veremos na próxima. Tchau, tchau.